bem? Boa tarde a todos que estão participando com a gente hoje. Meu nome é Carolina, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho atualmente aqui na Prefeitura de Joinville, Santa Catarina, no CAPES 2, né, aqui de Joinville. Nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre o matriciamento e a experiência que nós temos aqui em Joinville com essa prática. A experiência que nós temos aqui, a nossa parceria com a atenção primária em saúde e como nós nos organizamos para manter dentro da nossa rotina esses atendimentos junto à população no território, em parceria com a atenção primária, né? Eu vi que já tem várias pessoas aqui, né? E seria muito legal assim se vocês fossem dizendo aí de onde vocês são, se estão na atenção primária, né? Se estão na saúde mental, ou se são estudantes, né? Interessados no tema. Seria muito legal, né? Para a gente saber aí com quem que a gente está falando, né? Qual é o nível aí de experiência que vocês têm com o matriciamento. E se vocês também estão me ouvindo bem, né? Porque o nosso recurso tecnológico aqui parece que está um pouquinho baixinho, assim, mas eu vou tentar falar mais alto se vocês precisarem, tá? Legal. Já tem gente dizendo que está ouvindo. Que legal, Patrícia do Humaniza SUS. Muito legal, gente. Então, vamos lá, né? Então, aqui é o nosso tema, né? Matriciamento em saúde mental, a experiência do CAPES 2 de Joinville. Vou falar um pouquinho, assim, da experiência de Joinville como um todo, não só do CAPES 2, né? Porque vocês vão ver que a nossa experiência aí do CAPES 2 perpassa também pela experiência do CAPES 3, do CAPES AD. Vou falar um pouquinho como é que a nossa rede está organizada também. Olha que legal, tem gente de Joinville, Garopaba, muito legal, gente, ó. Acho que vai ser uma discussão boa depois. Não tem como a gente começar falando, assim, né, da nossa experiência sem resgatar um pouquinho o que é o matriciamento, né? Talvez vá chover uma olhada aí para quem já está há muito tempo, né, nessa caminhada, quem já faz matriciamento, mas às vezes é legal a gente retomar, porque algumas coisas a gente acaba perdendo com a prática, com a rotina, né? A rotina dos serviços de saúde acabam tomando conta, muitas vezes, da parte teórica, né? Então, vou resgatar um pouquinho, para quem já sabe, né, é legal relembrar, e para quem não sabe, se tiver dúvidas, se precisarem aí de mais explicação sobre algum ponto, é só falar que a gente vai resgatando, tá? E retomando. Então, o que é o matriciamento, né? O que é essa ação? É uma ação de produção de saúde e cuidado colaborativo. Cuidado colaborativo entre a atenção primária em saúde e a atenção secundária, que seriam os CAPs, né? É um matriciamento em saúde mental. É um suporte técnico também para ampliar e qualificar as ações de saúde mental no território. Então, nós vamos, com várias possibilidades, ofertar esse suporte técnico para as equipes que estão lá no território, né? Porque muitas vezes, para nós aqui da saúde mental, algumas coisas são muito da nossa rotina, da nossa prática, porque a gente lida com isso todos os dias. Mas as equipes de saúde da família, a saúde mental é uma parte, né, de tudo que a saúde da família precisa lidar no dia a dia no território, né? Então, às vezes a gente vai lá, não leva uma grande ideia, uma grande tecnologia, mas é aquela ideia que foge um pouco da rotina da atenção primária, que precisa, às vezes, de alguém de fora para dar essa diretriz, porque está envolvido em tantas outras rotinas, né? É uma construção coletiva de projetos terapêuticos singulares. Então, o objetivo do matriciamento, muitas vezes, a maioria das vezes, é elaborar um projeto terapêutico para aquele cidadão, para aquela pessoa que está em sofrimento mental e por algum motivo ou não acessa o serviço de saúde mental, ou ainda não é necessário encaminhar para o serviço de saúde mental, mas o mais importante é construir coletivamente esse projeto terapêutico, né? Construir conjuntamente com o usuário, com a família, com a equipe do território e com a equipe de saúde mental.
E é uma intervenção pedagógica e terapêutica, porque não fica só na teoria, né? Muitas vezes a gente vai para a prática, junto com a atenção primária, né? Lá fazer a visita domiciliar em conjunto, fazer uma consulta conjunta, fazer uma intervenção em loco, lá na casa da pessoa, né? Ou no próprio território. Então, é pedagógico porque tem muito, né, da troca teórica ali sobre os transtornos mentais, o sofrimento psíquico, o manejo baseado em evidências, né? Mas tem também a parte terapêutica, que é a ação em si, que é o atendimento em si, que muitas vezes é coletivo, né? Quando que é necessário solicitar um matriciamento, né? De forma geral, claro que muitas situações podem fugir aqui do padrão, né, do que está no guia do matriciamento, mas no geral, quando que um matriciamento pode ou precisa acontecer, né? Quando a equipe lá da atenção primária precisa de um apoio na abordagem e na condução de algum caso. Por exemplo, assim, a gente tem um caso aqui no território que a pessoa está muito deprimida, né, não quer sair da cama, mas a família não dá muito apoio, não leva nas consultas, a família não entende muito bem, mas a equipe já identificou que é uma situação que está se agravando, né, a pessoa não faz uma adesão aí ao tratamento medicamentoso. Como conduzir esse caso? Às vezes a equipe lá da atenção primária já esgotou todas as possibilidades, já pensou em todas as estratégias e o caso não está andando, né? Então, a gente pode ir junto, pode discutir o caso primeiro, e pode pensar numa abordagem e pode fazer a condução junto dessa abordagem, né? E muitas vezes lá nessa visita, ou até mesmo na própria discussão do caso, identificar que essa pessoa já poderia talvez fazer um acolhimento no caso, ou as equipes fazerem uma consulta conjunta, né? Uma outra situação é o suporte para intervenções psicossociais específicas da atenção primária. Por exemplo, a criação, o atendimento em grupo, né? Nós estamos pensando aqui em criar um grupo de saúde mental, mas a gente não sabe por onde começar, que público atingir. Então, as equipes dos CAPs, que já têm esse know-how, né, do grupo terapêutico, já têm essa experiência, podem ajudar, podem contribuir na criação, na elaboração aí desse PTS para a unidade, né, montar um PTS aí para essa unidade e elaborar junto, pensar junto como criar esse grupo, qual o público-alvo mais interessante ali, o que está demandando mais da unidade, quais são os parceiros para esse grupo, que muitas vezes nem precisa ser lá na unidade, pode contar com o apoio do território, né, de um clube de mães, algum grupo ali já social, ali da comunidade, né? Um outro ponto é no auxílio à adesão no tratamento, no serviço especializado. Tem casos muito graves que estão no território, né? Casos de transtorno mental grave, crônico, que por algum motivo não estão acessando a saúde mental, ou pela falta de conhecimento da família, pela falta de apoio, né? Às vezes a vulnerabilidade social ali é tão grande que não tem como, a pessoa não tem acesso ao serviço. Então, nós podemos pensar juntos numa estratégia para fazer com que essa pessoa acesse os serviços de saúde mental aqui daquele território. E o apoio nas dificuldades nas relações pessoais ou nas situações difíceis do trabalho diário, porque isso muitas vezes vai implicar no manejo, né? Pode dificultar ou facilitar o manejo de alguma situação. Então, muitas vezes, a equipe de saúde mental pode ser um norteador ali de uma conversa, né? De uma organização, de alguma estrutura ali da unidade que precisa ser repensada, melhorada. Vamos pensar aqui na nossa sala de espera, né? Que está muito ociosa, ou muitos conflitos na sala de espera. As unidades grandes, assim, né, se queixam muito ali que a população acaba fazendo acaba gerando muito estresse ali durante a espera. O que a gente pode pensar? Mudar ali naquela sala de espera para a gente
tornar o ambiente mais agradável, tornar o ambiente mais saudável para todo mundo, né? Para quem está esperando, para o profissional ali que está atendendo. E até porque muitas vezes o manejo com o paciente psiquiátrico, quando o paciente psiquiátrico está há muitos anos ali naquele território, com a mesma equipe, com o mesmo profissional, às vezes o profissional precisa de um suporte emocional ali para seguir dando o apoio necessário, porque todos nós somos seres humanos, né? Não é porque a gente está do outro lado da mesa no atendimento que a gente não tem sentimentos, não cansa também, mas quem é que dá daí esse suporte para a gente, né? Então nós vamos contar com os nossos pares para isso, né? Às vezes algum colega vai dar um pouquinho melhor e vai dar esse suporte, vai assumir um pouquinho ali até a gente se recuperar, ou trocar uma ideia, dar um frescor aí para as ideias, né? Para a parte terapêutica do tratamento. A gente não vai fazer psicoterapia, né? Nenhum profissional ali da psicologia vai fazer psicoterapia com a equipe ou um grupo terapêutico com a equipe. Mas pode ser muito terapêutico, uma boa conversa sobre um caso, e nem sempre sobre o manejo, mas como a equipe se sente em relação ao atendimento daquele caso. Principalmente casos difíceis, assim, que envolvem violências, né? Violências contra menores ou contra idosos, contra os mais vulneráveis, assim, tá? Então, é um tipo de suporte que no matriciamento a gente deve oferecer para as equipes. É claro que daí, não sei se tem a equipe de saúde mental aqui ouvindo, mas as equipes de saúde mental precisam, de alguma forma, se preparar para ofertar esse suporte aí para as unidades, certo? Então, vamos seguir. Quem deve participar do matriciamento? Qualquer profissional da unidade, né, pode participar do matriciamento, incluindo as recepcionistas, incluindo os agentes comunitários. Da mesma forma, nos CAPs, né, todos os profissionais que atendem nos CAPs precisam se apropriar do matriciamento e participar efetivamente das ações do matriciamento, não só das reuniões, né, mas de todas as ações que se desdobram a partir de uma discussão de um caso no matriciamento. Porque, como diz aqui no texto, o processo de saúde, enfermidade e intervenção não é monopólio nem ferramenta exclusiva de nenhuma especialidade, pertence a todo o campo da saúde, né? E isso é uma coisa que a gente ouve também muito em relação à saúde mental, sobre não ser psicólogo. Ah, mas a pessoa começa a chorar na minha frente, eu não sei o que fazer, que eu não sou psicólogo. Mas o que todo profissional de saúde em comum precisa, a habilidade que todo profissional de saúde precisa adquirir é a habilidade do acolhimento. Um acolhimento efetivo, um acolhimento afetuoso e um acolhimento com direcionamentos, né? Então, assim, eu também não sou psicóloga, né? Mas o que a gente mais vê aqui no CAP são as demandas de saúde mental, demandas de vida, e cada vez mais, não só demandas, por exemplo, de delírios e alucinações, mas demandas de sofrimento da vida cotidiana que se agravam, né? Às vezes, há um tempo atrás, a gente não atendia, por exemplo, a uma pessoa que perdeu o emprego. Mas hoje, com a mudança aí social, com vários fatores, vários fenômenos aí da nossa sociedade, nós estamos atendendo pessoas que tentaram suicídio por perder o emprego, né? O perfil do usuário mudou um pouco, porque a nossa sociedade tem mudado também, né? Então, nós precisamos, eu acho que minimamente, aprender o acolhimento efetivo. E um acolhimento efetivo vai ser o quê, né? A gente vai acolher a demanda desse usuário, vai ouvi-lo, sem se desesperar com a demanda dele, entendendo que é uma demanda dele, e que eu, profissional, não estou ali para resolver, mas para deixar oportunizar esse espaço de fala, de escuta, e a partir do que ele me diz, colocar na mesa ali algumas possibilidades dentro dos recursos que a gente tem. Por isso, muito importante conhecer a rede, né? Conhecer a rede que a gente tem. Ah, Carol, mas a minha rede é muito frágil, né? Porque eu estou vendo pessoas de vários municípios menores, assim, né? Que às vezes é um CAPS 1, né? Que tem 3 profissionais ali para todo o município, né? Mas, assim, vocês vão ver ao longo da nossa conversa que
mesmo os municípios menores ainda vão ter muitas possibilidades de ações dentro daquele município. E um bom matriciamento vai promover isso, vai promover essas ideias, vai fortalecer as equipes para continuarem no cuidado. Então, isso torna, né, essa possibilidade de todo profissional da saúde, todo profissional envolvido lá na unidade básica de saúde ou no CAPS, participar do processo de matriciamento, das ações de matriciamento, torna o matriciamento um processo de trabalho interdisciplinar por natureza, com práticas que envolvem intercâmbio e construção de conhecimento. E como a gente fala, quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala só de uma parte da vida da pessoa, a gente fala de todo um contexto, todas as visões ali são válidas, né? A visão do enfermeiro, a visão do técnico, a visão da agente comunitária que vai lá na casa e vê a realidade daquela família em loco, a visão do médico, a visão da recepcionista, né, que atende ele ali toda vez, né, antes da consulta. Então, todas as visões ali são importantes para a gente fechar esse quebra-cabeça que é a vida da pessoa, né, que é super complexa. Por isso que se a gente fica numa única visão, centrada numa única área de atuação, corre o risco da gente errar, né, corre o risco da gente não ofertar todas as possibilidades para aquela pessoa. E o matriciamento, ele é basicamente feito, assim, construído, pensado, para a gente construir um PTS, um projeto terapêutico singular, né? Esse tema, PTS, acho que vale uma outra conversa só sobre PTS, porque ele é bem complexo também, né? Mas, assim, resumindo, né, o que a gente precisa para formular um projeto terapêutico para uma situação, para uma pessoa, para um caso, né? Um direcionamento diagnóstico, uma hipótese, né? Não um fechamento, não assim não ficar engessado num diagnóstico, mas uma hipótese, um caminho é importante a gente ter para seguir, né? Uma abordagem biológica e farmacológica, né? O que já foi pedido assim de exames para descartar, causas orgânicas, né? Coisas clínicas, assim, é importante a gente ter isso em mente. Se já foi começado algum medicamento, qual que é a medicação mais indicada para esse caso? A abordagem psicossocial e familiar, né? O que a gente vai fazer, promover, ofertar de reabilitação psicossocial para essa pessoa e para a família, né? Se a família precisa entender um pouquinho sobre o diagnóstico, ou se a família precisa de um suporte social para diminuir um pouquinho a vulnerabilidade, dar mais um aporte nutricional para a família, alguma questão de geração de trabalho e renda que a comunidade ali pode oferecer. O apoio de todo o sistema de saúde da rede comunitária. Às vezes a própria comunidade ali já está organizada com alguma possibilidade, né? Então a gente inserir essa pessoa ali num grupo social daquela comunidade que pode ajudar nesse projeto terapêutico. A divisão do trabalho em equipe, né? Quem faz o quê? O CAPS vai dar esse suporte psicossocial e familiar, a ACS vai ver ali com a comunidade ali alguma questão de trabalho, às vezes tem uma cooperativa que pode inserir algum familiar para ajudar na renda. E o que eu acho que é o mais difícil aqui agora é a revisão desse PTS. De tempos em tempos é importante a gente revisitá-lo, reavaliar a situação da família para ver, estou dizendo família porque acaba envolvendo todo mundo, né? Mas reavaliar essa pessoa para ver o que foi alcançado, o que foi conseguido, o que foi melhorado na vida dele e o que ele ainda precisa de ajuda. Tem só um pouquinho que caiu o negócio. Pronto, voltei. E o que ele precisa ainda, qual que é o desejo dele ainda de melhorar, né? Lembrando sempre que essa construção do PTS é junto com a pessoa, né? Junto com os envolvidos na situação, se é uma família, se é um único indivíduo, ou se é um PTS pode ser feito até para uma comunidade, né?
Mas como assim, Carol, uma comunidade? A gente pode identificar que em determinados bairros ali do posto de saúde existe uma grande concentração de adolescentes ali, antes até começando a usar droga muito cedo. Então, o que a gente pode fazer para essa comunidade? O que a gente pode fazer por esses adolescentes? Trabalhar na prevenção? Vamos falar com o pessoal da Secretaria de Esporte ali para montar uma escolinha de futebol, uma escolinha de basquete, botar esse pessoal na natação, sei lá, né, os recursos aí que o esporte oferece. Vamos pensar aí o pessoal da educação, se não tem um curso, para botar esse pessoal um curso profissionalizante, né? Pensando que a gente nunca vai dar conta de tudo, que nós vamos ter que contar com esses parceiros do território, né, para ampliar essa rede de cuidado, porque saúde, vocês já sabem, né? Saúde é um contexto complexo, saúde mental, então, nem se fala, né? Como eu disse, né, um caso, né, para a elaboração de PTS pode ser um indivíduo, uma família, uma rua ou praticamente toda uma área de abrangência, né? Então, a gente pode ser esse canal onde a comunidade vai se organizar, né? Onde vai haver ali uma organização da sociedade civil para que aquela região melhore em algum aspecto que está negligenciado, que está incomodando ali, né? Os conselhos locais de saúde são nossos parceiros, né? Devem ser, né? Nossos parceiros nessa batalha aí também, né? Então, às vezes, quando a gente vai para uma instância maior aí, né, de uma rua, ou de um bairro, de um território maior, que não envolve só uma família, de repente um excelente parceiro pode ser o Conselho Local de Saúde, né, para conseguir recursos, para conseguir parcerias maiores. Então, na elaboração de um PTS, de um projeto terapêutico singular, é importante lembrar que as equipes não são responsáveis pela resolução do sofrimento emocional e dos problemas da população. A função que a gente tem com essas pessoas é acompanhar, criando espaços de superação e de reestruturação, utilizando todos os recursos disponíveis. Isso nos ajuda muito, gente. Ter isso em mente, internalizar isso, nos ajuda no seguinte aspecto. A gente vem, muitas vezes, principalmente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, equipe de reabilitação física, né, vem de uma formação muito hospitalar, né, muito voltada para assistência hospitalar. E muitas vezes a experiência das pessoas começa lá no hospital, né, e depois que a pessoa vai para o território. Porque realmente o hospital dá muita bagagem, assim, né? Só que na lógica hospitalar, a pessoa é um paciente mesmo, né? Ela fica ali no leito dela e ela fica aos cuidados das equipes de saúde. A equipe dá o remédio na hora certa, a prescrição está garantida que a pessoa vai tomar a medicação ali, né? Vai fazer os cuidados, ali, a alimentação do diabético ali está certinho. Então, dentro da lógica hospitalar, a pessoa fica meio refém ali das equipes de saúde e ela sai bonitinha da internação, na maioria dos casos. Quando a gente vai para o território, a lógica é completamente diferente. Porque no território, a gente vai ofertar tudo que a gente tem, mas aí é uma decisão da pessoa, tem que entrar na rotina dela, é completamente diferente. Então, a gente não está mais com aquele poder nas mãos de fazer com que a pessoa tome o remédio na hora certa, de que ela se alimente certinho, de que ela faça as atividades ali, a fisioterapia vai lá toda semana, lá todo dia no mesmo horário, a terapia ocupacional vai lá todo dia lá atender aquela pessoa, então ela acaba melhorando, mas quando a gente vai para o território, essa lógica muda completamente, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque muitos profissionais acabam se frustrando muito rápido, porque as pessoas não fazem aquilo que está prescrito, né? Aqui no CAPES acontece com frequência também, né? As pessoas vêm para o tratamento, a gente dá todo o suporte, né? Olha, não fica só na medicação, também faz as suas coisas em casa, faz a caminhada,
faz alguma atividade ao ar livre, não espera só vir no CAPS, né, uma vez na semana para fazer o teu grupo terapêutico, tenha outras rotinas em casa e, né, mas eu lancei essa informação, eu dei essa orientação, né, para a pessoa, fica a cargo dela se ela vai fazer ou não, né? Então, o que a gente precisa fazer é dar esse espaço, ofertar esse espaço de cuidado, ofertar essas informações e torcer para que tudo dê certo, senão a gente vai se frustrar com muita facilidade. Aí alguns, rapidamente, assim, porque o tempo está bem rápido, né? Mas, assim, rapidamente, alguns instrumentos que o matriciamento oferece, né? A interconsulta, a consulta conjunta, visita domiciliar conjunta e o contato à distância, que é o uso do telefone. Algumas cidades têm um recurso via sistema informatizado, né? Aqui em Joinville nós temos aqui o nosso prontuário informatizado e a gente acaba fazendo uma contra-referência, muitas vezes ali via sistema para algumas unidades, assim, quando a gente quer que além, que a pessoa está aqui em acompanhamento com a gente, mas o médico precisa que veja alguma questão clínica, aí a gente encaminha por ali também alguma situação, né, que facilita muitas vezes do que esperar a reunião de matriciamento, tá? Um outro instrumento do matriciamento é o genograma, que é uma ferramenta muito rica, principalmente quando a gente fala de uma família de transtorno mental, assim, que tem muitas gerações, né, com transtorno mental, com esquizofrenia, com uso de álcool e drogas. Então, o genograma é uma ferramenta muito bacana. Eu vejo que está cada vez sendo menos utilizada, eu imagino até por conta das rotinas, né, que a gente está com as equipes cada vez menores, com a população cada vez maior, né, e demandas aí agora de Covid, dengue, engoliram, assim, né, essas ações que eram tão ricas, assim, da atenção primária, né, o genograma, o ecomapa, que vou mostrar um pouquinho aqui também, né, mas se um dia for possível, seria muito bacana, assim, vocês sentarem com as equipes para fazer um genograma, que vocês vão ver como é rico e a quantidade de informações que ele traz para a gente, tá? Um outro recurso é o ecomapa. O ecomapa, ele vai falar, na verdade, das relações daquela família com a comunidade, das relações sociais, né? O genograma vai falar mais, assim, da parte aqui de saúde, né? Da parte genética e tal, mas o ecomapa vai falar das relações sociais, como essa família, como esse indivíduo se relaciona com esses pontos da rede, para a gente saber o que é nó crítico, o que é rede de apoio, o que precisa ser fortalecido, o que já foi tentado e não deu certo, né? Isso é muito bacana. Aí aqui nós temos um exemplo de ecomapa e genograma juntos, né? Que isso fica bem mais completo também. Dá para a gente utilizar essas duas ferramentas para a mesma situação. A gente consegue ver ali as situações de saúde e a relação social com daquela comunidade, da família com aquela comunidade. É uma ferramenta riquíssima, mas exige tempo aí das equipes, né? Então, algumas intervenções de saúde mental na atenção primária. Todo início começa por um bom acolhimento, né? E um bom acolhimento pode ser de qualquer profissional. Às vezes, o acolhimento vai começar lá com a recepcionista, né? Então, todos os profissionais são uma fonte de intervenção efetiva. Desde o acolhimento até a elaboração do PTS, até o momento de ato, até a transferência de cuidados. Assim como os profissionais da atenção especializada, cada um de nós é um recurso terapêutico em saúde mental. Por isso a importância da gente se capacitar, da gente trocar ideias com outros colegas, por isso a importância da gente se cuidar, porque quando a gente fala de saúde mental, nós profissionais somos uma ferramenta de cuidado também, nós também somos intervenção terapêutica, né, objeto de tratamento ali. Então, é muito importante que a gente esteja bem também
e que a gente esteja seguro do que a gente está fazendo. Mas os desafios são gigantes, né, gente? Vocês vivem isso aí na prática, quem é da atenção primária vive isso na prática, né? Um tempo muito curtinho para ouvir uma história de vida inteira, muitas vezes, para tomar uma decisão, né? Mantenho aqui, encaminho para o CAPS, o que eu faço com todas essas informações, né? Mas no matriciamento, na educação permanente, assim, isso pode ser levantado, e as equipes de saúde mental podem ajudar vocês a construir essa rotina da saúde mental dentro da unidade, porque a gente percebe nos nossos matriciamentos, as equipes se queixando muito da quantidade, do aumento das demandas de saúde mental nas unidades. Então, por mais que a saúde mental seja uma pequena parte de todo o contexto, de toda a demanda do território, ela é uma grande demanda, né? E demanda emocionalmente dos profissionais também. Então, as intervenções são, né, o acolhimento e a vinculação com aquele caso, mesmo que eu tenha certeza que eu vá encaminhar aquele usuário para um serviço especializado, eu preciso tentar vincular, porque em algum momento ele vai voltar para a unidade, ou ele vai manter, né, o atendimento na unidade, vai continuar fazendo suas questões clínicas, seu tratamento clínico ali da unidade, mas o serviço especializado, aí o CAPS vai cuidar da saúde mental dele. Então, acolher e vincular sempre vai ser o início de tudo, né? E tem muitos casos também que a pessoa não adere ao tratamento no CAPS, mas é um caso grave, então precisa fazer essa vinculação na unidade para que o CAPS daí saia lá do CAPS e vá ajudar a unidade ou o atendimento lá no território dele, lá na unidade. O mapeamento e criação de parcerias com outros setores da comunidade, como eu falei várias vezes, nós não vamos jamais dar conta. Carolina, 10 minutos. Tá. Não vamos dar conta de tudo, nem devemos, né? Porque o território ele é riquíssimo e o território se trata da vida das pessoas, né? E é ali que elas vivem, é ali que elas evoluem, que elas produzem. Então, nós precisamos usar o território a nosso favor. A educação permanente em saúde e transtornos mentais, então, isso é um instrumento do matriciamento também, e a criação de grupos, né, na atenção primária, que é uma coisa que eu já falei também, que os CAPs podem ajudar. Eu vou pular o estudo de caso, é um estudo de caso bem legal, mas está lá no guia de matriciamento, se vocês quiserem pegar, tá? Porque eu quero falar um pouquinho agora como que a gente está organizado aqui em Joinville, né, que é o tema da nossa conversa aqui, né? Então, Joinville, pelo último censo, tem 616 mil habitantes, né? Na atenção primária, nós temos hoje 56 unidades de estratégia de saúde da família, uma equipe de saúde prisional que fica dentro lá do nosso presídio aqui, de Joinville, e uma unidade de saúde bucal. Então, são 58 unidades, na verdade, né? Sendo que 2 não são ESF, né? E uma equipe do consultório na rua. A nossa rede de saúde mental de Joinville tem a atenção secundária, né? Nós temos aqui os CAPs, os SOIs, os serviços residenciais terapêuticos, e na atenção terciária nós contamos com a UPA, o SAMU, e a atenção hospitalar nós temos uma ala psiquiátrica no Hospital Regional, aqui em Joinville, e uma ala psiquiátrica no hospital infantil, aí para menores de idade, né? Aí a nossa rede de saúde mental, então os CAPs, né? Nós temos um CAPS 3, que é 24 horas, né? Um CAPS 2, que é o CAPS onde eu atuo nesse momento, um CAPS álcool e drogas, que está em processo aí, né, de virar um CAPS AD3, um CAPS infanto-juvenil, o SOS, que é os Serviços Organizados de Inclusão Social, que seria como o nosso o serviço onde a gente encaminha usuários que já estão estáveis, né? Seria o nosso centro de convivência. Eles têm ali pilares de lazer, cultura, educação. Eles têm muitas parcerias aqui que eles apresentam, tem um coral. É um serviço muito bacana, que é para manter o usuário que está estável, né? Que sai do CAPS estável, para manter essa estabilidade, porque muitas vezes ele não tem acesso a um curso na comunidade, a uma academia, a uma rede de amigos, a uma rede de apoio. Então, o SOS faz esse papel aqui na saúde mental de Joinville.
e dois serviços residenciais terapêuticos. Nós temos aqui com 10 vagas cada casa, né? Como é que o nosso matriciamento acontece na prática? Nós temos já organizado dentro do calendário municipal, junto com as equipes de saúde da família, com as coordenações, né? Um calendário anual. Cada unidade a gente visita a cada 2 meses, né? Então, nós temos a nossa equipe, por exemplo, assim, no dia do nosso matriciamento, nós vamos junto com o CAPS AD e o CAPS Infantil, naquela unidade, na unidade 1, por exemplo, nós vamos em janeiro. Aí, daí, na unidade 1, nós vamos voltar aqui a 2 meses, né? Então, vai a equipe do CAPS AD, do CAPS IJ e do CAPS 2, que atende a Zona Sul, né? Fazer um matriciamento naquela unidade. Ali a gente discute casos, eles trazem os casos mais complexos ali do momento, a gente tira dúvidas em relação a manejo. Dali saem desdobramentos, né? Alguns casos a gente descobre que precisa fazer uma visita conjunta, ou a visita conjunta já aconteceu, o caso não melhorou, daí a gente faz uma visita com o psiquiatra do serviço, e por aí vai, né? Ali é que surgem, nessas reuniões é que surgem as ideias de conduta, de manejo para cada situação. O CAPS 3 atende a zona norte do município, né? Então, eles fazem o matriciamento deles separado ali em outro momento, com o CAPS infantil, com o CAPS AD. Porque esses 2 CAPS, o infantil e o AD, eles só tem um, né, na cidade, então eles atendem toda a cidade. O desdobramento deles é maior. E também, assim, ó, de cada CAPS vai 2 profissionais, né? Para também não ficar uma reunião gigante, assim. Então, a gente se organiza aqui com as demandas da nossa casa, do nosso serviço, e a gente tira 2 profissionais do serviço naquele dia para ir na unidade discutir os casos. A gente se prepara previamente, né, leva uma lista de usuários, a gente separa alguns casos para discutir também, né, mas a gente fica mais assim, com a unidade, esperando que eles nos convoquem aí para alguma demanda que está acontecendo lá no território ou alguma dúvida. Muitas vezes nossos psiquiatras conseguem participar também, então os médicos tiram dúvidas ali sobre o manejo da medicação psiquiátrica, aumento da dose, por aí vai, né? Aí nós né, tentamos fazer tudo isso que está ali no matriciamento, né? A elaboração do PTS, visitas domiciliares, a interconsulta e a consulta conjunta, a educação permanente. Recentemente aí nós reunimos as unidades básicas para relembrar um pouquinho sobre o matriciamento, o que ele é, né? Essa apresentação a gente fez para o pessoal, porque entrou muita gente nova também no território, então foi importante a gente relembrar com eles todas as possibilidades que o matriciamento tem, porque senão a gente cai num erro muito fácil, assim, que é de resumir o matriciamento à discussão de casos, né? E isso é pouco para tudo que o matriciamento pode oferecer. Né? E o contato à distância, a gente está sempre, né, no telefone e tal, grupo de WhatsApp, a gente acaba criando aí com as unidades para conseguir agilizar o atendimento e o processo de cuidado. Bom, trabalhar em rede é tecer possibilidades. A gente vai estar sempre trabalhando em rede, né? E não é fácil alinhar agendas, condutas, né? Mas a gente precisa fazer esse esforço, porque quem ganha é o usuário, e o atendimento fica muito mais completo, muito mais rico quando a gente consegue trabalhar em rede, porque aumentam as oportunidades de atuação dos profissionais e dos dispositivos de saúde. E a gente tem essa corresponsabilidade, né, entre nós, de manter a rede em funcionamento. Então, né, como eu já falei um pouquinho ali, o matriciamento é uma ação complexa e potente, não pode ficar resumida à discussão de casos lá na unidade ou dentro do CAPS, né? É uma ferramenta de transformação, não só do processo de saúde e doença, mas de toda a realidade das equipes, tanto de saúde mental, quanto as equipes lá do território, né, das UBSs e das comunidades também. Acho que é isso, né? Eu queria muito que vocês perguntassem aí, tirassem dúvidas também. Da minha parte, eu espero que vocês tenham conseguido me ouvir, né, e me entender. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da nossa experiência aí.
Perfeito, obrigada, Carolina. Muito boa a tua explanação. Eu queria perguntar para o pessoal que a gente ainda tem 15 minutos, tá? Eles estão digitando ali, estão enviando suas contribuições, mas eu queria saber se vocês preferem, se vocês desejam a leitura do caso, né? Vamos discutir o caso? Eu fiquei curiosa. Vamos lá, a Heloísa concordou. Eu acho que é legal a gente ter essa discussão de caso. Vamos trazer esse caso aqui para o pessoal, para a gente discutir e aproveitar esses minutinhos restantes que a gente tem e fazer essa troca. Tá, então vou voltar aqui no caso da Vilma, tá? Então vamos lá. Dona Marina mora com sua filha Vilma, de 22 anos, num pequeno apartamento num bairro da periferia de uma cidade de médio porte. Ela está preocupada com sua filha, que não quer mais sair de casa para ir ao médico no ambulatório de psiquiatria, né? Então a filha já tem aí um diagnóstico, já tem uma história de tratamento. A Vilma não está mais querendo sair de casa nem para ir no médico. A filha, a Vilma, junta lixo em casa, às vezes não fala coisa com coisa, e quando a mãe tenta ajudar, ela fica agressiva. A única pessoa que Vilma recebe em casa é a irmã, que mora perto, mas trabalha o dia todo, né? A ACS tentou fazer uma visita, mas, como sempre, Dona Marina é que recebeu. A ACS não conseguiu ver a Vilma, né? A equipe da ECF nunca mais conseguiu contato e acabou esquecendo essa família. Que é uma coisa que acontece, né, gente? A demanda vem, engole a gente, e essa família que às vezes está quietinha ali, acaba sendo esquecida. Quando a psicóloga do CAPS iniciou a prática do matriciamento, a enfermeira daquela unidade da Vilma comentou o caso e foram discutir o caso em equipe. Dona Marina foi ao posto para ter um encontro com a equipe do ESF e a psicóloga, a mãe da Vilma. Então, já que a gente não acessa a Vilma, vamos trazer a família para ver o que a família tem para nos dizer. Dona Marina foi ao posto para ter um encontro com a equipe do ESF e com a psicóloga, quando eles planejaram uma visita à irmã da Vilma. Aos poucos, essa irmã conseguiu aproximar a ACS. Então, através da irmã, que era a única pessoa, além da mãe, que conseguia chegar na casa, eles começaram a vincular a ACS com a Vilma. A psicóloga discutiu o caso no CAPS e uma interconsulta com o psiquiatra e o médico do ECF foi marcada. Então, vejam, né? Eles usaram uma pessoa como recurso terapêutico, usaram a irmã da Vilma, que era a pessoa que ela confiava, provavelmente. E uma coisa interessante nesse caso é que, como a Vilma não mora com ela, provavelmente essa relação com a irmã não era uma relação de desgaste, porque às vezes a família se desgasta demais, né, com o cuidado, exigindo que a pessoa se trate, com as preocupações, mas a irmã mora em outra casa, né? A irmã passa o dia inteiro fora, então ela, ou acho que até mora junto, mas passa o dia inteiro fora. Então, essa relação não estava tão desgastada, provavelmente, né? Então, conseguiram pegar a Vilma, né, pela irmã, e aí aproximaram a ACS para fazer essa vinculação. Quando essa vinculação deu certo, foi marcada uma interconsulta com o psiquiatra e o médico do ESF. Provavelmente a ACS estava junto ali, né? Quando a interconsulta aconteceu, a Vilma foi medicada com haloperidol decanoato. Daí é uma medicação, né, que a gente consegue fazer menos vezes no mês, né? Isso facilita bastante a adesão ao medicamento. O CAPS forneceria a medicação e o ESF aplicaria mensalmente. Então, veja, essa parceria do CAPS com a atenção primária foi muito importante. Aos poucos, a vida da Vilma foi melhorando, porque daí, com o uso da medicação, ela começou a ir com a mãe no CAPS, ela começou a frequentar a oficina lá que ela gostava, no posto de saúde também ela começou a frequentar a oficina de fuxico que tinha lá na unidade. Ela começou a ir, ela recuperou antigas amizades da escola secundária. Então, vejam como a vida dela começou a ter um novo movimento. E a ideia não foi já encaminhar para o CAPS primeiro. Foi lá no território. Aquilo aconteceu lá onde ela se sente segura. Porque, às vezes, a gente quer que
paciente grave vá para o CAPS, mas o CAPS aí para ele é um lugar estranho, esquisito, onde ele não confia ainda. Mas a gente vai pelas beiradinhas, ali por um familiar que a gente, né, que a pessoa confia, para ir conquistando e vinculando. A equipe entrou em contato com a escola, que a incluiu nas atividades escolares na medida do possível. Dona Marina pôde voltar a trabalhar. Com o matriciamento, a equipe do ESF foi tecendo a rede, criando possibilidades e trazendo qualidade de vida para essa família. Então, aqui, olha só, né? Tudo que foi envolvido a comunidade, a família, a escola, serviços de saúde, né? O CAPS e o posto de saúde. E por que eu quis trazer esse estudo de caso, né? Porque é um caso que não exigiu uma grande tecnologia, não exigiu internação, não exigiu uma grande técnica para acessar essa pessoa. Exigiu das equipes ali uma sensibilidade, né? De uma avaliação ali, perceber quem da família a gente pode resgatar, se debruçar sobre o tema mesmo e pensar um pouco. E, claro, né, a gente precisa desse tempo, assim, proteger as agendas profissionais ali para a gente ter esse tempo de discutir esses casos. Quanto tempo isso deve ter levado, né, gente? Com certeza não foi de um dia para o outro, mas a gente ter essa paciência com a crise também. Né? A Vino provavelmente estava bastante tempo, né? Bastante tempo nessa situação aí. Eu achei muito interessante esse caso, que às vezes a gente, para chegar a uma pessoa, a gente precisa de outra pessoa, né? E realmente, quando alguém tem um problema psicológico, principalmente, a relação dentro de casa fica muito complicada. Acaba tendo ali, muitas vezes, até uma ruptura dessa relação. Então, que legal que conseguiram ter esse contato com a irmã e aos poucos elas conseguiram ir retomando a vida normal, né? É muito interessante que vai muito além da técnica, não adianta a gente ter 1.500 técnicas dentro da nossa atuação profissional, quando a gente precisa de um pouco de empatia também, né? Muito legal, eu achei muito interessante esse caso. Eu queria chamar a atenção na web de hoje para a quantidade de pessoas de vários lugares que a gente tem. A gente tem pessoal de São Paulo, me chamaram aqui também no bate-papo do Pará, da Sucurijuquara, de Mosqueiro, Belém do Pará. Pessoal de todos os lugares, estou achando super interessante. E eu queria trazer aqui uma pergunta que a Crevandete enviou. Ela falou que, em relação à educação permanente, que você falou que relembrar em reunião o tema é necessário para o desenvolvimento do serviço. E ela gostaria de saber se existe algum calendário, um convite para capacitação em conjunto com vocês do CAPS. Olha, eu acho que não temos um calendário formal ainda, porque a gente está retomando essas reuniões e tudo, por conta do tempo que a gente ficou parado na pandemia ali, né? Mas agora a gente está retomando com a atenção primária uma série de temas, né? Até o matriciamento foi o primeiro tema que a gente retomou com eles. Mas vai ter atenção à crise, PTS. Então, eu vou ver com a Priscila daí, mas a gente pode compartilhar assim com vocês. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Acho fantástico. Se for a tempo, a gente pode, inclusive, incluir nos materiais anexos ali no sistema, tá? Junto a essa web. A Patrícia comentou para o pessoal que está assistindo, para o pessoal participar da Rede Humaniza SUS, que é um espaço público do SUS, onde se compartilha experiências envolvendo a humanização. O endereço é redehumanizasus.net. Achei muito legal. A Ângela falando que trabalha na gerência regional da saúde de Tubarão,
na PS. Isabela, fica gravado, tá? Fica gravado no YouTube, vocês têm acesso também no STT, junto com os materiais de apoio, tá? A gente sempre deixa gravado. Esses materiais, eles acabam ficando disponíveis, a gravação também disponível em até 48 horas depois do fim dessa web, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? A Heloísa, aqui eu não estou conseguindo ver de onde a Heloísa é, deixa eu ver se eu acho aqui não. Ah, da SES. A Heloísa da SES falou, da DAPS, falou muito obrigada pela partilha, Carolina. Greivandete. O ecograma, que fala das relações com os familiares, eles participam? Acho que é o ecomapa, né? No genograma, quando isso, o ecomapa, não necessariamente, tá? A gente pode coletar essas informações por meio de entrevista ali, de um acolhimento, né? Perguntar e elaborar o ecomapa depois, assim, tá? Só que quem vai, algumas relações, a família vai ter que dizer como é, né? Porque a gente não sabe, a gente pode saber como a família se relaciona com o nosso serviço, mas a gente não vai saber como que é com o posto de saúde, como que é com a igreja, como que é com o CRAS, como que é com a escola, né? Se tem a escola envolvida ali. Então, a gente vai precisar obter essas informações com a família, mas não necessariamente construir o ecomapa junto com eles. Esse é um instrumento que a equipe vai utilizar para a construção do PTS depois, né? Pode mostrar ali, ó, a gente fez aqui, a gente está pensando em usar como recurso ali no teu tratamento a igreja, porque você falou que você se dá bem ali com o teu pastor, com o padre, com a irmã da igreja, já faz um grupo de artesanato lá na igreja, por exemplo, já participa do grupo de mães, né? Então, a gente pode construir ele fora, mas esses recursos a gente precisa obter da família, essas informações. Perfeito. Então tá, pessoal, muito obrigada. Carolina, ótima a tua explanação. Novamente, a gente agradece muito a tua disponibilidade, a gente espera parcerias futuras. Eu já vi que tu tem mais ainda assuntos para abordar, que é o mundo, né? E vamos começar a conversar sobre essas webs, né? O pessoal do DAPS também está aqui. Ficam algumas ideias a partir dessa web. Eu só queria lembrar vocês que essa palestra, assim como as outras que a gente já realizou, vão ficar disponíveis no nosso site, dentro do STT e também no nosso canal do YouTube, tá? 48 horas depois do fim dessa atividade. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, vocês podem pesquisar ali por Telesaúde SC, vocês também podem nos seguir no Instagram, @telesaudeufsc, tudo junto. Assim vocês ficam por dentro das nossas novidades. Não esqueçam do nosso serviço de teleconsultoria. Caso surja alguma dúvida sobre algum caso clínico, um processo de trabalho, alguma demanda relacionada à atuação profissional de vocês, vocês podem acessar o perfil no STT e solicitar uma teleconsultoria. Tá? Os nossos profissionais vão entregar para vocês as respostas com até 72 horas. A teleconsultoria ela é disponível para todos aqueles profissionais que possuem um cadastro ativo na nossa plataforma. Os nossos serviços eles estão disponíveis para os profissionais que atuam na atenção básica do SUS e para gestores de saúde. Vocês, por favor, avisem os colegas de vocês sobre o Telesaúde, indicam que eles façam o cadastro com a gente, participem das nossas atividades. Nas quartas, nós sempre estamos aqui. E falando em cadastro, não esqueçam de manter atualizadas as informações de vocês, como o e-mail, a equipe, a unidade onde vocês estão atuando. E caso vocês precisem de qualquer mais informação, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail cadastrotelesaudeSC@gmail.com, tá? Então, vamos nos encaminhando para o fim. Eu agradeço muito a participação de todos. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, para a nossa web.
Carolina, novamente, muito obrigada pelo teu tempo e a tua disponibilidade. Foi maravilhosa a tua participação. Pessoal, até mais. A web está encerrada. Vocês já podem ir se retirando da sala.